Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala das linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. E galera, no dia de hoje a gente vai estar falando mais uma vez sobre um Digimon muito especial, que é um Digimon que muitas pessoas gostam bastante, que de certa forma foi uma espécie de protagonista na franquia Digimon, mas ele não teve exatamente uma super história própria para ele, dentro de um anime, alguma coisa do tipo, mas ele é sim, e vocês vão entender quando a gente começar a falar dele. Então, vamos começar? Vambora! Então, Digi Escolhidos, essa linha evolutiva também começa de uma Digitama, um ovo de Digimon. Quando ele chocar, vai nascer um Digimon de nível em treinamento 1, que vai evoluir para um Digimon de nível em treinamento 2. No caso desse vídeo, os dois vão aparecer ao mesmo tempo para vocês. Eles são o Petimon, que evolui para um Baby Digimon. Então, mais uma vez, não vou perder muito tempo com eles, porque já falei em outro vídeo sobre eles. O link para esse vídeo vai aparecer aí em cima para vocês, pro vídeo do Dracomon. Então lá vocês vão ver várias informações sobre eles também. Mas aqui, galera, só entendam que essa linha evolutiva tem a ver com dragões, e eu acho que esses dois combinam bastante com toda a linha evolutiva, então eles vão ficar aqui, maravilha? Então, quando esse Baby Digimon ficar vivo tempo suficiente no mundo digital, ele vai finalmente chegar no pilar do nosso vídeo. Chegando então a um Hackmon que já está aparecendo para vocês aí, e o nome dele pode ser pronunciado Hackmon ou Huckmon, é apenas diferença de pronúncia, tá galera? Mas chamem ele de Hackmon mesmo, dá na mesma. E muitas pessoas se confundem porque existem dois Hackmons. Existe esse que vocês estão vendo aí, que é um Digimon, e existe um outro Hackmon que é um Digimon Up, que é um Upmon. E os dois são o mesmo, eles são diferentes. O que acontece aí? Eles são dois Digimons diferentes. Inclusive, eu já fiz a evolução correta para o outro Hackmon. O link vai aparecer aí em cima para vocês. Assistam se vocês estiverem interessados, tudo bem? Mas falando dele agora mesmo, galera, ele é uma espécie de dragão com cor branca. A armadura que ele tem pelo corpo, ou as escamas que ele tem pelo corpo, tem essa cor branca. E o próprio nome dele reflete isso. Esse Hack vem da cor branca, então o monstro da cor branca dessas escamas, dessa armadura que ele tem pelo corpo, que é bem interessante, né? E ele tem também um cachecol, uma espécie de capa vermelha que ele leva em volta do pescoço, né? Que ele pode usar como touca, como capuz, assim, muitas vezes para se disfarçar e tudo mais. Mas é isso, agora a gente vai para a descrição dele. E agora, chegando na descrição dele, galera, é onde essa evolução correta vai se diferenciar dos outros evolução correta, porque toda a descrição desse Digimon e de todos os Digimons que vão aparecer nessa linha evolutiva são conectadas, elas contam uma espécie de história, pelo menos a maioria deles, e por isso eu vou estar conectando todas elas. A gente vai estar falando de uma história só, vocês vão vendo os níveis de evolução pelos quais ele vai passando, enquanto eu for meio que contando essa história para vocês. E começando do Hackmon, ele meio que foi adotado por um dos Cavaleiros Reais, pelo Gankomon. Gankomon viu nele o sinal de que ele era uma espécie de escolhido, então ele decidiu meio que adotá-lo, e ele já tinha feito isso com outros Digimons, chamadas Sistermons, 3 Sistermons, e essas 3 Sistermons ajudam a criar, a treinar o Hackmon, porque o Gankomon está certo de que o Hackmon vai se tornar um Digimon muito importante, extremamente poderoso no futuro, um dos escolhidos, talvez um dos Cavaleiros Reais. Então é por isso que ele existe e ele continua treinando e se tornando mais poderoso graças a isso. Inclusive, é citado na descrição do Hackmon que ele é um Digimon que mesmo nesse nível já consegue lutar de igual até com alguns Digimons do nível perfeito, mostrando que ele é muito forte, muito bem treinado, o que é bem interessante. Mas esse foi o Hackmon, que é o primeiro nível, nível iniciante dessa linha evolutiva. E o que acontece é que graças a esse treino, graças a tudo que ele passa junto com as Sistermons, ele finalmente alcança seu primeiro nível de evolução. Chegando então ao Baal Hackmon, e o Baal Hackmon, galera, para o nível adulto dessa linha evolutiva, lembra bastante o que a gente vê com o Greymon, onde ele meio que se parece com uma forma mais crescida do Hackmon. Ele ainda leva o mesmo nome, com certeza, com esse Baal no começo. O que significa esse Baal? Vem de Baal, que significa o Lorde das Espadas, ou o Lorde da Espada. Então o corpo dele é bem maior, tem muito mais lâminas, garras maiores, e na ponta da cauda ele tem uma espada vermelha, que ele usa para lutar com certeza, se refere ao nome dele. Então dá pra gente saber que ele vai ter muitas espadas e a força dele vai se basear muitas vezes em lâminas enquanto ele for evoluindo, que é bem interessante.
E na descrição dele é dito que ele continua seu treinamento, ele vai se tornando mais forte, ele vai entendendo que ele pode lidar com as coisas ele mesmo. Mesmo assim, as Sister Mons continuam acompanhando ele. Tudo isso, mais uma vez, a mando do Gankomon. Então ele salva as pessoas, ele começa a aprender as missões as quais ele precisa cumprir, quem precisa de ajuda, que muitas vezes ele não consegue ajudar todo mundo. Tudo isso faz com que ele acabe crescendo e evoluindo e se tornando cada vez mais poderoso. Então o Baal Hakmon, continuando esse treinamento, finalmente vai alcançar o seu próximo nível de evolução. Chegando ao seu nível perfeito de evolução, agora um Digimon muito poderoso, ele leva o nome de Savior Hakmon. Então ele ainda tem o nome do Hakmon ali, mas esse Savior no começo se refere ao fato de que ele é um salvador. Então lembrem-se disso porque isso é muito importante, com certeza. Um ser que é um salvador sempre é uma coisa muito importante em qualquer história. E a história do Hakmon é muito importante por causa disso. Ele vai se tornando cada vez mais um herói, de maneiras diferentes, né? Com a ajuda dos outros, sendo treinado o tempo todo. Agora, ele anda sobre duas pernas, né? É a primeira forma dele onde ele consegue fazer isso. Porém, no lugar dos pés, ele tem duas lâminas. E ele ainda tem uma lâmina na cauda e tudo mais. Então, como eu disse para vocês, ele é muito baseado em lâminas, em espadas. Ele usa os seus poderes através disso. A capa vermelha, o cachecol vermelho dele vai ficando cada vez maior também, né? Cada vez mais parecido com o que seria uma grande capa enorme mesmo. O que é muito bonito, com certeza, e combina com a cor dele, o que é muito legal, né? Cor branca misturada com vermelho. Indo para a descrição dele, mais uma vez, é dito que agora ele, depois de tanto treinamento e de ser tanto guiado pelos Digimons que estavam perto dele, como a Sister Mons e o próprio Gankomon, e ido em tantas missões, ele agora se tornou um Digimon que é totalmente capaz de fazer o que ele precisa. E mesmo assim, muitas vezes ele tem dificuldade em lidar com o fato de que ele não consegue salvar todo mundo, de que ele não consegue proteger todo mundo, de que não são todas as missões as quais ele consegue cumprir, né? Então, dentro dessas dificuldades, é dito até que ele chora bastante com isso, é onde ele alcança esse nível, é onde ele se torna cada vez mais poderoso, né? Então ele luta para proteger todo mundo que ele consegue, e ele vai de missão em missão. Então ele viaja pelo mundo digital, que é uma coisa, inclusive, que o próprio Gankomon faz bastante. É dito que esses Digimons gostam bastante de viajar, e através de suas viagens, eles encontram cada vez mais Digimons precisando de ajuda, e eles ajudam a quem precisa, os necessitados, o que é bem interessante. Não importa qual seja o problema. E ele vai se tornando cada vez mais um herói, cada vez mais esse salvador. Então, muito interessante aí. O que acontece é que, finalmente, a profecia, entre aspas, do Gankomon se torna realidade quando o Savior Hakmon alcança o nível Mega. Finalmente chegando então ao Cavaleiro Real Jasmon, e esse Digimon é o que havia prometido o Gankomon. Ele havia visto no Hakmon um Digimon extremamente importante e ele era o Jasmon. Agora, com essa forma, ele é membro do mesmo grupo que o Gankomon, os Cavaleiros Reais, o grupo de segurança mais importante do mundo digital, que protege tanto o Yggdrasil quanto o mundo digital inteiro. De aparência, ele ainda lembra bastante as suas outras formas, porém agora muito mais imponente, muito mais poderoso em aparência, né? Com uma armadura branca super pesada, lâminas super poderosas, garras poderosas. O cachecol vermelho agora realmente lembra uma grande capa vermelha e uns seres de energia em volta dele que lembram bastante aquele que fica nas costas do próprio Gankomon. A gente vai falar mais deles daqui a pouco. E o nome dele é extremamente importante para toda essa história, onde esse Jas é uma sigla que se refere a Justice, Edge e Swordsman, ou seja, espadachim, lâmina e justiça. Faz todo sentido que ele tenha esse nome. Porém, o próprio criador desse Digimon disse que quando ele criou esse Digimon e deu esse nome para ele, ele queria, ou pelo menos ele viu que era pronunciado da mesma forma que você pronuncia o nome de Jesus, né? Jesus Cristo. Isso é muito importante porque muitas pessoas comparam esse Digimon com Jesus. Inclusive, a forma anterior dele ser chamada de o Salvador é muito importante para a gente fazer essa comparação. As cores dele, em amarelo, branco e vermelho, tudo isso é muito importante. Ele ser o escolhido, ele ser aquele que veio para salvar a todos, é muito, muito importante. Então sim, existe esse fato de que esse Digimon, muito provavelmente, até pelas próprias palavras do criador dele, foi também baseado em Jesus. E faz sentido então que ele faça parte de um grupo como esse, o que é super interessante, com toda certeza. Mas agora, continuando a história.
Ele tendo finalmente chego nesse nível, agora ele nem mesmo precisa ir atrás de missões, ir atrás de problemas. Ele sente os problemas, ele sabe que os problemas estão acontecendo. Ele ganhou isso quando ele alcançou esse nível de evolução. Ele simplesmente tem um sexto sentido para saber que problemas estão acontecendo, quase como se ele tivesse a super audição do Superman. Ele sabe que algo está acontecendo do outro lado do mundo digital, e por isso é dito que dentre todos os Cavaleiros Reais, o Jesmon é sempre o primeiro a chegar nos problemas, o que é bem interessante e bem próprio para um Digimon como esse. Além disso, galera, é dito que ele ganhou algumas habilidades graças ao próprio Gankomon, onde, graças a ele ter estudado tanto o Gankomon, ele desenvolveu seres de energia que ficam voando em volta dele. O próprio Gankomon tem um também, que lembra bastante os stands de JoJo's Bizarre Adventure, quase como se o próprio Jesmon tivesse conseguido um stand também, ou 3 stands nesse caso, porque esses 3 voando em volta dele são baseados nos 3 mosqueteiros, inclusive eles têm os mesmos nomes dos 3 mosqueteiros, né? O Ato, René e Por. Então, bem interessante. Eles trabalham junto com ele, lutam junto com ele, quase como se eles pensassem sozinhos, né? O que é super interessante, muito poderoso, bem semelhante ao que a gente vê no Examon também, né? Além disso, agora ele tem uma coisa chamada OS Generics, né? E essa habilidade é muito importante para ele e talvez uma das habilidades mais poderosas que existem no mundo digital. E se você lê o que isso faz e levar o pé da letra, é algo realmente muito, muito poderoso. É dito que ele consegue reescrever o que ele mesmo consegue fazer para que a própria natureza não consiga impedir a força dele. Então ele meio que faz com que a natureza do mundo digital não consiga impedi-lo de fazer aquilo que ele precisa. Então muitas vezes ele tem muito, muito mais força do que o Jesmon teria normalmente, do que a própria natureza do mundo digital, do que o próprio Digicore dele impõe nele, o que é extremamente importante e faz sentido se você pensar que ele é baseado em algumas coisas muito poderosas, muito sagradas também, né? Super interessante. Esse então, galera, foi o Jesmon, mas nele a linha evolutiva não vai terminar porque de certa forma essa história continua para alguns níveis que podem ser considerados acima do Mega. Aqui então, em primeiro lugar, a gente vai ter o Jesmon X, e normalmente eu não coloco as formas X nos evolução correta, porém para essa evolução correta faz sentido que ele apareça, porque essas formas têm conexão também com essa história dele, onde ele se tornando o X, ele acompanha o Gankomon mais uma vez, que também tinha conseguido o Anticorpo X, e eles precisavam disso para combater inimigos muito mais poderosos, e a gente sabe que o Jesmon, já sendo o escolhido, desenvolve habilidades ainda mais quebradas, ainda mais poderosas e tudo mais. Porém, ele não para por aí, onde ele sendo o salvador, ele sendo o escolhido, ele sendo talvez já nesse nível como X, um dos Digimons mais fortes de todos, ali próximos de outros que estão mesmo no grupo dos Cavaleiros Reais, ele se torna um outro Digimon ao conseguir os poderes e as habilidades do Gankomon, onde o próprio Gankomon dá pro Jesmon X tudo aquilo que ele tinha. Então acontece uma espécie de fusão entre o Jesmon X e o Gankomon X e nasce então o Jesmon GX, que é esse que está aparecendo para vocês aí. E ele, galera, é sem dúvida um dos Digimons mais fortes que existem, não só pelo fato de que ele é uma fusão entre 2 Cavaleiros Reais, algo que nunca tinha acontecido antes e que tomara que aconteça mais vezes no futuro entre outros membros desse grupo, mas também pelo fato de que ele tem uma espécie de espada chamada Night's Intruder, que aparentemente era para ser uma espada que não existe, né? Uma espada que não deveria existir, e ela tem a habilidade extremamente poderosa de canalizar a energia de todos os 13 Cavaleiros Reais em um único equipamento, em um único corpo, no caso o Jesmon GX, e então aplicar uma habilidade tão poderosa, um ataque tão poderoso e devastador, que não importa o quão poderoso seja o inimigo, ele sempre é derrotado. Pelo menos é assim que está escrito ali. Inclusive ele foi capaz de derrotar um Digimon como o Okudomon X com um ataque só, usando essa habilidade. Não só isso, mas ele consegue até mesmo chegar num ponto onde ataques normais, habilidades
mesmo super poderosas, não afetam o corpo dele. Então ele é basicamente quase um ser invencível e com um ataque imparável, perdendo para muitos poucos Digimons, ou talvez para um só que a gente conhece. Mas galera, esse então foi o Gesmon GX, que é o ponto final dessa história, onde finalmente o Hackmon conseguiu alcançar o nível do seu mestre, superá-lo e então se fundir com o seu mestre para alcançar níveis ainda maiores e mais incríveis e quase insuperáveis, né? Mas então essa linha evolutiva e essa história terminam. Então, Digi escolhidos, esse foi a evolução correta para o Hackmon, e ele foi bem especial porque eu gosto muito dessa linha evolutiva. Eu acho que se o Hackmon, assim como vários outros Digimons, tivesse sido o protagonista de um anime, o protagonista de um mangá, a gente teria tido um Digimon fantástico como protagonista, com uma história incrível, que conectaria com os Cavaleiros Reais, conectaria com as Sistermons, com um monte de outros Digimons. Ele tem uma história já escrita para ele, como eu li para vocês apenas através da descrição dele, que faz com que todas essas evoluções fiquem ainda melhores, na minha opinião. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa evolução correta, de todas as formas do Hackmon. Por favor, deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser, deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui e aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então fui, Digi escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!